Quero cumprimentar a Almadec com a paz do Senhor. Eu estava com saudade desse ambiente. Falo isso com muita sinceridade e com muita verdade no meu coração. Deus sabe como eu desejava estar novamente nesse ambiente que para mim tem muito significado e muita importância. Deus está entre nós, irmãos. Deus está entre nós. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me concede de voltar novamente a estar pregando, ministrando na cidade de Cubatão, a convite do meu amigo evangelista Will Nascimento, a Débora, e para mim é motivo de muita alegria servir mais uma vez esta igreja. Também deixo a minha palavra de gratidão ao amado pastor Carlos Roberto, que temos muito respeito e admiração. Abra sua Bíblia comigo, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28. Ainda bem que você já pulou, já deu muita liberdade para o Espírito Santo, porque agora eu creio que Deus tem uma palavra, mas eu preciso da sua atenção para que juntos possamos viver a experiência da exposição das Sagradas Escrituras. Amém? Capítulo de número 28, a partir do versículo de número 1, nós faremos essa leitura juntos, você acompanhando e eu fazendo essa leitura. Amém? Diz o texto sagrado: e havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de grande humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos acolheram a todos por causa da chuva que caía e porque estava frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de gravetos e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Os bárbaros, vendo a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é um homicida, visto como escapado do mar, a justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. Amém? É uma alegria também estar acompanhado da minha esposa. Minha esposa é um instrumento de Deus, irmãos. E agora o Adilson disse que eu ganhei uma concorrente no ministério. Uma alegria estar com o Adilson, com todos os nossos amigos. Que Deus abençoe. Obrigado, Lênick, mais uma vez. Irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos é o único livro histórico do Novo Testamento. A narrativa de Atos dos Apóstolos não é uma narrativa revelacional no que se diz respeito a doutrinas e a manifestações doutrinárias, mas a narrativa de Atos tem por ênfase principal narrar os eventos que caracterizaram a igreja, e ela ficou conhecida como igreja primitiva. Dentro do livro de Atos dos Apóstolos, você vai encontrar do capítulo de número 1 ao capítulo de número 28,
evidências e cumprimentos proféticos que destacam o avanço da igreja, mas o seu propósito maior é narrar os aspectos históricos dessa igreja e como Deus estava por trás de toda a cena, através do ministério do Espírito Santo, ativamente na realidade dessa igreja, cuidando e organizando todos os acontecimentos. O capítulo de número 28, ele não está de forma solitária dentro do aspecto histórico. Na verdade, o capítulo de número 28, ele é uma continuidade do que está acontecendo a partir do capítulo de número 27 do livro de Atos dos Apóstolos. O capítulo de número 27 é conhecido como o capítulo da grande tempestade no ministério do apóstolo Paulo. O que está acontecendo no capítulo de número 27? Paulo vai dizer, dentro das suas cartas, que ele sofreu 3 naufrágios, e este, narrado no capítulo de número 27, é sem dúvidas um dos maiores naufrágios que o apóstolo Paulo enfrentou, uma das maiores tempestades que cruzou a realidade do seu ministério na atividade missionária. O apóstolo Paulo está indo em direção a Roma. A viagem é saindo de Cesareia em direção a Roma. A Bíblia vai dizer que junto com o apóstolo Paulo há pelo menos 275 passageiros. Com ele, 276 passageiros fazendo essa travessia, essa viagem, com uma ordem de Roma, que os prisioneiros, saindo de Cesareia, fossem conduzidos a Roma para estar aprisionados. O texto sagrado faz questão de dizer que estes homens estão algemados, mas é interessante que há algumas características que nós precisamos pensar antes de adentrarmos no capítulo de número 28. O que vai acontecer decorrente dessa tempestade? Diante dessa tempestade, algumas coisas começam a saltar diante de nós. Primeiro, essa viagem será uma viagem perigosa. Essa viagem será uma viagem tempestuosa, e tudo que vai acontecer no trajeto dessa viagem só vai acontecer, primeiramente, porque Deus quer que aconteça, porque nada que acontece se Deus não estabelecer uma direção. Tudo que vai acontecer dentro dessa viagem é um resumo de algo que nós ouvimos desde que os dias são dias, fruto da desobediência, fruto da insensibilidade de alguém que deveria ouvir a voz de Deus, mas preferiu seguir caminhos de precipitação. Por isso, tudo que acontecerá porque alguém desobedeceu e decidiu não ouvir aquilo que Deus, por trás de toda a cena, está dizendo: não faça, não vá, não dê um passo. Mas alguém decidiu ir, alguém decidiu desobedecer, e por isso uma tempestade acometeu o trajeto daqueles homens. A viagem será perigosa, a viagem será desastrosa, na viagem haverá perdas, na viagem haverá um barco quebrado, na viagem haverá escassez de alimentos. Porém, o tempo todo Deus está usando a vida de um homem que está comprometido, envolvido completamente com a direção de Deus, e diante de um momento tempestuoso, o apóstolo Paulo levanta a
a voz, e ele diz: nessa tempestade ninguém perderá a vida. Nessa tempestade o barco que é de Roma vai quebrar, mas o apóstolo Paulo, que é de Deus, ele garante: a vida ninguém perde, o propósito ninguém perde, porque Deus está sustentando aquilo que é dele. Irmão, você vai conseguir identificar. Eu preciso correr. Dentro do capítulo de número 27, a Bíblia vai dizer que eles vão parar em vários portos, e nesses portos que eles param aquele navio, alguns dentro do barco fazem seguintes perguntas um ao outro: vamos seguir viagem ou vamos parar por causa do inverno? Por que aqueles homens não podiam viajar naquele período? O inverno está dando as suas faces, e viajar no inverno é viajar de frente ao perigo. Aí o apóstolo Paulo chega no líder daquela embarcação e diz para ele: eu acho prudente que nós não continuemos viagem. Mas a Bíblia vai dizer que o capitão não deu atenção àquilo que o apóstolo Paulo dissera, e ele seguiu o seu trajeto. Primeiro ato de desobediência. A Bíblia vai dizer que aqueles homens que estão dentro daquela embarcação, os passageiros, junto com o capitão e com aquele que era responsável ao envio de Roma, eles estão fazendo o mesmo trajeto, mas o capitão, ao invés de ouvir a direção do apóstolo Paulo, ele preferiu quebrar o limite. Ele preferiu não ouvir a voz de alguém que andava com a graça, respirava a graça, vivia no ambiente da graça. Aí a Bíblia vai dizer que eles terão que cometer erros e riscos, que eles mesmos terão que abortar, que eles mesmos terão que garantir toda aquela trajetória, porque Deus na trajetória Ele vai nos dando sinais, Deus na trajetória Ele vai nos dando sinalizações, mas você tem duas coisas a fazer: ou ouvir as sinalizações de Deus, ou quebrar as sinalizações de Deus. Deus disse: não vá. Eles resolveram quebrar as sinalizações de Deus, então eles vão precisar assumir o risco. Deus nessa noite, irmãos, está pregando ao coração de alguém: você decide, ou você para, ou você terá que assumir o risco. Ou você para, ou você terá que assumir de forma madura o senso das suas decisões, porque Deus diariamente está levantando gente para dizer para você que os sinais estão apresentados diante de você. Deus diariamente está acendendo a luz e dizendo: se é sinal que você precisa, eu estou gerando sinais. Mas a decisão de parar e ouvir o que Deus está dizendo, Ele não vai mandar anjo na terra para dizer para você: olha para o sinal, mas Ele está fazendo tudo o que Ele pode para dizer para você: eu estou preservando a sua vida. Mas você decide se vai assumir o risco ou se vai parar e ouvir a direção de Deus. Eles decidiram assumir o risco, continuaram a viagem. Vamos dar continuidade na narrativa. Aí a Bíblia diz que por todos os portos que eles pararam, aquele navio, além de transportar aqueles passageiros que na verdade eram prisioneiros, eles também levavam em direção a Roma, saindo de Cesareia, grãos comerciais. Aí é interessante que tudo que está dentro daquele barco pertence a Roma. Eu gostaria que você guardasse essa informação. A Bíblia vai dizer que por todos os portos que eles passavam, eles precisavam deixar os grãos e as medidas comerciais em cada um dos portos.
Mas a Bíblia diz que conforme o vento vai ganhando notoriedade e expressão, em todo o período da viagem eu estou correndo, a Bíblia vai dizendo que eles vão se desfazendo de algumas coisas, eles vão lançando ao mar, com a expectativa de aliviar a jornada, aliviar a viagem. É interessante que quando eles chegam no capítulo de número 28, a Bíblia vai narrar e nós vamos interpretar que a única coisa que eles têm é a roupa do corpo, porque tudo que era de Roma o vento levou. Mas guarde isso aí. Aí a Bíblia vai dizer que em determinado momento da viagem, faz 14 dias que o sol não aparece, que as estrelas não são reveladas diante do olhar daqueles homens, só névoa, só chuva, só vento. A Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo, olhando para aqueles homens dentro do barco, eu preciso da sua atenção. O apóstolo Paulo vai dizer para eles: faz 14 dias que ninguém come dentro desse barco. Faz 14 dias que vocês estão completamente entristecidos e desesperançosos. Lucas, escrevendo esse episódio, ele vai dizer que toda expectativa de salvamento, ela foi completamente esgotada. Mas a Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo, isso aqui para mim, irmão, quando eu li isso aqui, meu coração saltou. A Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo pegou um pão, oh glória, ele deu graças a Deus, aleluia, e ele vai dizer a expressão clássica para aqueles homens: companheiros de viagem, não temais. Eu sei que todos vocês estão espantados diante dessa tempestade, mas descansa o coração, porque nessa madrugada o anjo do Senhor visitou a minha vida, e o anjo do Senhor me garantiu uma coisa: tudo que é de Roma nós vamos perder nessa viagem, inclusive o barco vai quebrar, mas a vida ninguém perderá, porque Deus sustentará a nossa vida. Você entendeu? O que é de Roma o vento vai levar, o barco, os grãos comerciais, as bagagens, até os proventos do barco, mas a vida que pertence a Deus, o vento não leva, porque Deus está dizendo: eu sustento a sua vida na palma da minha mão. Aí você dá glória se achar que precisa. O vento já levou quase tudo, mas o apóstolo Paulo tem um pão para dar graça a Deus, porque Deus está dizendo: na tempestade o vento vai levar tudo, mas ele não vai levar o pão. Ele não vai levar o pão. O vento vai levar tudo, mas ele não vai tirar o pão. O pão ainda é o símbolo da palavra. Eu vim aqui nessa noite para dizer para o Madec: a tempestade pode levar muita coisa de você, mas tudo que Deus disse não levará. Toda palavra que Deus determinou será por Ele sustentada. Primeira coisa, o apóstolo Paulo dá graças a Deus. A expressão dar graças no seu sentido original é adorar a Deus, é expressar gratidão a Deus. Eu estou dizendo que lá fora tem vento, tem tempestade, mas dentro do barco que está inserido no contexto tempestuoso, tem um pão e tem adoração. Deus está dizendo para alguém: está na hora de você adorar, independente do que está acontecendo ao seu redor, porque Deus
nessa noite, o processo não vai anular o propósito, mas é no coração desse processo que Deus está dizendo: eu vou nutrir a maior verdade dentro da sua alma, eu vou nutrir a maior verdade diante desse processo. Vamos caminhar, vamos caminhar. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo falou, garantiu que o anjo do Senhor o visitou na madrugada e disse que ninguém perderia a vida. Irmão, eu preciso, como pregador pentecostal, aplicar isso para a igreja do Senhor. Deus está dizendo que diante de tudo que nós estamos passando, ninguém perderá a vida. Deus está garantindo através da sua palavra. Muita coisa você vai perder, muita gente vai se afastar, muita coisa vai se quebrar, mas a sua vida Deus não vai perder. Deus não vai perder a sua vida. Me ajuda a pregar? Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela com muita euforia e alegria: a sua vida Deus vai sustentar. Você está crendo no que está falando? Você está crendo no que você está falando? Deus está dizendo: eu vou sustentar a sua vida. A jornada é perigosa, o caminho passou a ser lento, porque nem sempre as tempestades, irmão, é do jeito que vem, vai não. Tem tempestade que demora. Tem tempestade, irmão, que ela tem o braço de Deus, não o nosso, para esgotar. Mas Deus está dizendo: a vida eu vou sustentar. Porque Deus, nessa viagem, nessa tempestade, graças a Deus, irmão, que nós estamos com o tempo da palavra. Deus, diante desse processo tempestuoso, Ele precisa tirar muita coisa que é de Roma. Então por isso que o vento leva tempo. Porque se você não tivesse se envolvido tanto, do mesmo jeito que o vento levantou, ele abaixava. Mas Deus está dizendo: eu vou deixando o vento, porque enquanto eu não tirar tudo que é de Roma, o vento vai soprando. Aí tem hora disso, no meio da viagem. A Bíblia vai dizer que no meio da viagem tinha momento que o vento, parecia uma brisa. Aí eles diziam: agora é hora de viajar, linha na pipa. Só que de repente, quando eles saíram, o vento nordeste veio em direção ao barco, e agora já não tinha mais o que fazer. A Bíblia diz que a força daquele vento foi tão brutal, foi tão assustadora, que o barco começou a ser despedaçado. Todos que estão dentro daquela embarcação começam a olhar para aquela cena e dizer um para o outro: e agora? Lembre-se, dentro daquela embarcação só há prisioneiros. Mas eu gosto de uma expressão da Bíblia Sagrada, principalmente das cartas, principalmente na carta de Paulo aos Efésios, quando ele vai dizer que está algemado. Mas ele não dá moral para Roma nem quando está algemado, porque diante das algemas ele vai dizer: eu, Paulo, prisioneiro de Cristo. Porque Paulo é prisioneiro, mas ele não é prisioneiro das algemas de Roma, ele é prisioneiro da causa de Cristo. Dentro daquela embarcação, vários prisioneiros, mas a Bíblia vai dizer que todos serão lesionados pela tempestade. De repente, os soldados que estão junto com os prisioneiros têm uma intenção: o barco vai quebrar, mas nós teremos uma atitude de defesa ao império, vamos matar os prisioneiros. A Bíblia diz que, tendo dentro daquela embarcação um centurião,
um responsável por tudo aquele processo de prisioneiros, pensando no apóstolo Paulo, está na Bíblia, ele orientou: vamos fazer assim? Diga aos prisioneiros que sabem nadar, que cheguem na ilha a nado, e os que não sabem nadar, se agarrem nos destroços do barco. Mas não vão matar ninguém, porque Deus já tinha dito que ninguém perderia a vida. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, levantando a voz, ele disse: nós daremos numa ilha, mas não disse qual. Aí o capítulo de número 28 inicia. E o capítulo de número 28 inicia dizendo que eles chegaram numa ilha chamada Malta. A viagem era de Cesareia a Roma. Nada, irmão, de teologia, nem tampouco de grego e de hebraico. Mapa. De Cesareia a Roma era uma linha traçada. Malta está a 800 quilômetros de distância do trajeto para Roma. Sabe o que isso significa? Se o vento não soprasse, impossivelmente o apóstolo Paulo estaria naquela ilha. Mas algumas vezes Deus permite o vento soprar, porque Ele tem um propósito para cumprir na nossa vida e através de nós. Porque a tempestade nada mais é do que o ventre que Deus está usando para gerar um propósito da sua vontade que já existia no seu plano eterno. Sabe o que isso significa? Na agenda de Roma, a viagem era Cesareia a Roma, mas na agenda da graça, Deus estava dizendo: eu preciso que Paulo passe por uma ilha chamada Malta, porque lá tem gente que precisa ser curada, lá tem gente que precisa ser liberta, lá tem gente que precisa ser salva pelo poder transformador da graça. Aí a gente já entrou, irmão, já entrou no capítulo número 28 e agora é um tiro só e a gente já encerra. Deus está dizendo para alguém nessa noite, Deus está afirmando ao coração de alguém: a agenda do plano de Deus não está na sua mão, porque se estivesse, você já tinha virado as costas para a ilha que Deus disse que você precisa passar. Mas Deus está dizendo para alguém nessa noite: eu vou te colocar onde eu quero, na hora que eu quero, porque eu vou cumprir um propósito na sua vida. Pela sua própria expectativa, impossivelmente você chegaria nos lugares que Deus determinou. Mas Deus está dizendo para alguém: o lugar do naufrágio é o ambiente da provisão, da graça e do acolhimento. O lugar do naufrágio será o ambiente do refúgio. Vou melhorar isso aqui. O que você chama de dor, Deus está dizendo para mim é testemunho. Deus está dizendo para alguém: o que você chama de processo, para mim é graça. Deus está dizendo para alguém: o que você chama de inimigo, eu chamo de gente que eu vou usar para moldar você. Aí o capítulo de número 28 inicia dizendo, eu gosto do termo da Almeida Corrigida Fiel, que diz assim: e tendo escapado. Porque Deus havia dito que eles chegariam na ilha, Deus havia dito que eles iam sobreviver à tempestade, mas Deus não disse o jeito que eles iam chegar. Se alguém disse que a vida é uma viagem, funciona mais ou menos assim: você se organiza para o lugar que você está, ao lugar que você deseja ir.
mas você não tem poder de entender o que vai acontecer durante. O sentido final, o destino final é Roma. Mas Deus está dizendo: eu vou entrar nessa situação, eu vou embaralhar completamente essa causa, eu vou levantar a força do vento, eu vou soprar diante desse processo. Você vai chegar em Roma, Paulo, porque é da minha vontade que você esteja diante de Roma. César está te esperando, mas só que tem uma coisa, ele vai esperar, porque primeiro eu vou te colocar dentro dessa ilha, porque nessa ilha o evangelho será conhecido através da sua vida. Muita coisa do que você está vivendo, muitos processos que você está vivendo, não é que Deus perdeu o controle da história, não, é porque Ele tem todo o controle. É que você não tem capacidade de fazer o que Ele faz. Porque se você fosse Deus, certamente você erraria. Mas graças a Deus, que Deus é Deus e eu sou gente, irmão. Nós não sabemos como será o processo da viagem, mas Deus está dizendo: se na viagem não existe gente disposta a levantar a voz e organizar o caos diante da tempestade, Deus está dizendo: eu vou te dar capacidade para levantar e organizar essa situação. Porque a vida do apóstolo Paulo é marcada pelo aspecto da liderança, que é uma prova. No meio da tempestade, o apóstolo Paulo vai levantar a voz e vai dizer: tendo o capitão no barco. O que significa que tem muita gente que está carregando o título, mas não está cumprindo. Aí o apóstolo Paulo levanta a voz e diz assim: se quem recebeu não faz, eu recebi do Senhor. Então vou dizer: ninguém vai morrer. Porque a ordem de Roma, ela se acaba na água, mas a ordem do céu é mantida no céu, na terra, ela é sustentada. O apóstolo Paulo diz: nós vamos chegar. Chegaram. Só que há um detalhe. A Bíblia vai dizer que uns chegaram a nado, outros chegaram agarrados nos destroços. Sabe o que isso significa? Eu não sei como você vai chegar. Alguns vão conseguir chegar a nado, se arrastando, mas outros estão agarrados numa promessa de esperança. Outros estão agarrados numa palavra que Ele mesmo disse. Mas Deus está dizendo: eu não sei se é nadando, eu não sei se é agarrado nos destroços, mas de uma coisa eu sei: você vai chegar, porque eu determinei. Você nem sabe, mas do seu lado tem um sobrevivente. Você nem imagina, mas do seu lado tem alguém que está agarrado numa promessa. Se eu fosse você, eu olhava para o lado e dizia: eu não sei no que você está agarrado, na fé, na esperança, no sonho, mas eu sei de uma coisa: segura na minha mão, porque nós vamos chegar, porque Deus garantiu a nossa chegada. Oh, glória ao nome de Jesus. Vai chegar. Você vai chegar. Você vai chegar. Você vai chegar. Mas está doendo, mas você vai chegar. Mas o barco quebrou, mas você vai chegar. Porque Deus disse: ninguém vai perder a vida. Ninguém vai perder a vida. Deixa eu caminhar mais um pouquinho para a gente encerrar. A Bíblia diz que quando eles chegaram na ilha, eu não sei quem,
mas tenho certeza que foi o apóstolo Paulo. Alguém perguntou, quando desceu na ilha, com a roupa do corpo, o barco já ficou no meio das pedras. Eles chegaram na ilha a nado, agarrados nos destroços que restaram. Alguém perguntou: onde estamos? Aí a Bíblia vai dizer que os bárbaros responderam: a ilha se chama Malta. Por que o nome da ilha é importante? Porque o nome Malta significa lugar do refúgio. Então Deus está dizendo para alguém: eu vou te tirar da intensidade da tempestade, e eu vou proporcionar no meio dessa bagunça toda um ambiente de refúgio. A Bíblia diz que os bárbaros não só os recepcionaram, olha o detalhe, como acenderam uma fogueira. Irmão, nada de grego nem de hebraico. Aurélio, língua portuguesa, a palavra bárbaros, ela tem um sentido de gente sem civilidade, gente sem aspectos de hospitalidade. E nesse sentido, a palavra bárbaro está relacionada a gente de língua grega. Em outras palavras, aquela gente não tinha aspecto de hospitalidade, gentileza e generosidade. Mas você vai começar a entender que quem está por trás da cena não é simplesmente os bárbaros, mas é Deus que proporcionou um lugar de refúgio. E se no lugar do refúgio não tem gente com cara de providência para agir, Deus vai usar até quem não tem cara para servir. Aí a Bíblia vai dizer que acenderam uma fogueira. Sabe o que isso significa? Quem acendeu a fogueira olhou para quem saiu do mar e está dizendo: se continuar do jeito que está, vai pegar uma pneumonia, porque está chovendo e está frio. Vamos aquecê-los. Deus está completamente interessado em aquecer você nessa noite. Porque teve gente, irmão, que aqui já correu, andou até na asa de um querubim, mas tem gente que não conseguiu ter uma reação. E o problema não é que ele é menos espiritual, o problema não é que ele merece uma Bíblia na cabeça, não. O problema é que ele está vindo de muitas tempestades, e quem sai da tempestade sai meio atordoado. Quem sai da tempestade não sabe para onde está indo. Mas Deus está dizendo: eu estou levantando gente para te recepcionar, e a minha recepção, ela já começa direto ao ponto. Eu quero aquecer a sua alma. A Bíblia diz que levantaram uma fogueira. Só que uma coisa é fazer uma fogueira para mim e para o Will. Agora uma coisa completamente diferente é fazer uma fogueira para 276 pessoas. Porque Deus é rico em detalhes. Deus é preocupado não somente com o apóstolo Paulo, que é dele, mas Deus é preocupado com todos que estão diante daquela cena. Deus está dizendo: eu vou preservar a sua vida, mas preservando a sua vida, eu estou preservando a sua casa. A Bíblia diz que aqueles homens saíram da embarcação, a fogueira está levantada, só que o apóstolo Paulo, mais uma vez, é o caminho para encerrar agora. O apóstolo Paulo é obreiro, irmão, é líder. Olhou para a fogueira, todo mundo impressionado. Os bárbaros fizeram a fogueira. Só que o apóstolo Paulo já começa a identificar problema. Está frio, está chovendo. Se não tiver graveta, essa fogueira vai apagar. Agora o líder, irmão, o obreiro, o crente, ele foi chamado para manter a fogueira acesa.
E quem foi chamado para manter a fogueira acesa, ele não é igual a todo mundo. Porque tem gente que está impressionado com a cor do fogo, tem gente que está impressionado com o tamanho do fogo. Agora aquele que está entendendo o que Deus está fazendo, ele é diferente. Irmão, o fogo está bonito, o fogo está alto, o fogo está alimentado, mas do mesmo jeito que ele está alto, ele apaga. Então nós precisamos manter o fogo aceso. Eu não estou preocupado se você vai pular, vai correr, mas nessa noite eu vim aqui para dizer para alguém: nós fomos chamados para manter o fogo aceso. Sabe o que isso significa? É bonito dizer que Deus usou os bárbaros para acender uma fogueira. Irmão, Deus acende a fogueira, mas manter aceso depende de você. Porque Deus está fazendo coisas na sua vida diariamente, mas administrar o que Deus faz não depende dele, depende da sua capacidade de se envolver. Porque tem gente que fica muito impressionado com aquilo que Deus faz. A vida passa e ele só vai contar que Deus fez, mas Deus está dizendo: administra o que eu estou fazendo, que eu vou gerar uma vida de resultados ainda maiores na sua vida. Aí o apóstolo Paulo está aqui, ó, pegando graveto, jogando no fogo, pegando graveto e jogando no fogo, pegando graveto e jogando. Mas tem gente que está impressionado com o fogo. A Bíblia não vai dizer que o apóstolo Paulo olhou para os 275 e disse assim: tinha até um capitão ali. Você não está preocupado que o fogo vai apagar, não? Irmão, tem hora que não dá para falar. Tem hora que é para continuar pegando graveto e colocando no fogo. Porque se a gente for parar para ver quem vai se envolver, você vai ficar doente, vai ficar depressivo, vai ficar estressado, vai ficar ansioso. Quer saber? Continua pegando lenha e colocando no fogo. Continua pegando lenha e colocando no fogo. Aumenta só um pouquinho a minha voz. Sabe o que isso significa? Deus está dizendo: quem está pegando lenha e colocando no fogo é um sobrevivente de tempestade. Sabe o que isso significa? É alguém que tem marca, mas ali tinha outros sobreviventes. Sabe o que isso significa? Nem todo mundo entende porque sobreviveu. Tem gente que continua perdendo tempo simplesmente com aquilo que impressiona, mas Deus está dizendo: eu te dei algo, então continua pegando graveto e colocando no fogo. Continua pegando graveto, porque se você for perder tempo esperando alguém fazer aquilo que Deus diz para você fazer, você vai ficar doente. Aí você dá glória se achar que tem que dar. Aí a Bíblia vai dizer que é nesse momento que o apóstolo Paulo está pegando graveto e colocando no fogo, que o diabo vai entrar em cena. Eu não estou espiritualizando, não, mas tudo que o diabo quer é te distrair. O diabo, ele precisa de uma única oportunidade para simplesmente fazer você perder o foco. E algumas vezes o diabo, se ele não te matou na tempestade, ele se incorpora até num graveto semelhante a uma serpente. O apóstolo Paulo está pegando graveto, colocando no fogo. A Bíblia vai dizer que uma serpente, como um animal que ia fugindo, porque o diabo é muito astuto, mas ele precisa agir muito rápido, e é sempre na saída, já percebeu? Porque é a forma de deixar você no mundo, e é a forma de te ferir e te tirar do propósito que Deus te colocou. Aí a Bíblia diz que como uma serpente cometeu a mão do apóstolo Paulo. Estou encerrando agora. A Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo, Deus deu uma capacidade de equilíbrio emocional para ele, que a minha oração é que Deus lhe dê a mesma capacidade nessa noite. Porque uma coisa, irmão, é sobreviver à tempestade. Outra coisa é sobreviver ao golpe fatal da serpente. Mas o problema está aqui. Quando Paulo está segurando a serpente que está na sua mão, quem está ao redor começa a dizer: é o homicida, vai inchar,
vai tombar agora. Só que a Bíblia vai dizer que Paulo pegou simplesmente aquela serpente que está na sua mão e colocou ela no fogo. Sabe o que isso significa? Você decide se você vai dar audiência para o que estão falando ao seu redor, ou se você vai continuar pegando graveto e colocando no fogo. Pegando graveto e colocando no fogo. Pegando graveto. Eu não vim pregar aqui nessa noite, irmão, nenhuma ultra revelação. Eu vim pregar a palavra de Deus para alguém nessa noite, que ela é suficiente. E eu vim aqui dizer para você: você decide se você vai dar audiência para o que estão falando, ou se você vai continuar pegando graveto e colocando no fogo. Pegando graveto. Mas pior do que o inimigo, pior do que o veneno, pior do que o ataque, do que a tempestade, é se você é desestabilizado para aquilo que estão falando ao seu redor. Vai inchar, vai cair agora, porque o desejo do diabo é te fazer inchar. O desejo do diabo é te fazer responder: cala a boca, eu estou pegando graveto e colocando no fogo. Mas Deus está dizendo: silêncio. Deus está dizendo: continua fazendo o que eu te mandei fazer. Continua acendendo a fogueira, continua alimentando o fogo, porque Deus está dizendo: enquanto você está alimentando o fogo, eu estou cuidando de você e estou cuidando de quem está com você. Deus está dizendo: se você parar, aí sim você vai inchar e vai morrer. Aí a Bíblia tem uma referência, uma frase: Paulo lançando a serpente no fogo, não lhe aconteceu nenhum mal. Sabe o que significa nenhum mal? Não inchou. Sabe o que significa? Não morreu. Sabe o que significa? Continuou fazendo o que estava fazendo. Aí partimos, irmãos, para a conclusão final. A Bíblia diz que aqueles homens, vendo aquela cena, disseram: esse homem não é normal não. Aí a Bíblia vai dizer que o principal da ilha, chamado Públio, soube que havia visitantes romanos. Porque, irmão, nem só de tempestade vive o homem, tem dias de equilíbrio também. Tem dias de escape para a sua vida também. A Bíblia vai dizer que o principal da ilha, chegando no apóstolo Paulo e em todos aqueles homens, ofereceu refúgio. Aí a Bíblia vai dizer que ele levou Paulo para dentro da casa dele. Irmão, os lugares que você frequenta, você não frequenta porque você quer, é Deus que te coloca lá. A Bíblia diz que Paulo entrou dentro da casa daquele homem e soube que o pai daquele homem estava enfermo. Sabe o que isso significa? O apóstolo Paulo mais uma vez precisa trabalhar. Aí a Bíblia vai dizer que o Paulo, o homem de Deus, o apóstolo da graça, sabendo que o pai daquele homem estava enfermo, a Bíblia diz que Paulo colocou as mãos sobre ele. Mas detalhe, a mesma mão que algumas horas atrás Irmão, se você soubesse o que ia acontecer no trajeto, você já tinha parado há muito tempo. Se você soubesse o que ia acontecer no processo, você já tinha chutado muita coisa. Quantas vezes você se organizou: eu vou parar. Você foi ferido, você foi injustiçado. Aí Deus coloca alguém na sua frente no dia que você está ferido, e Deus diz assim: usa a mesma mão, usa a mesma voz, porque não é o que eles falam, é o que eu coloquei na sua vida.
O apóstolo Paulo colocou a mão, a mesma mão que foi ferida pela serpente, a mesma mão que foi ferida pela víbora. A Bíblia diz que impondo as mãos ele foi curado. Irmão, dói dizer isso, porque só quem viveu sabe o que eu vou falar. Mas se primeiramente Deus não te ferir, impossivelmente Ele te usará. Dói demais, mas se prepare. Agora eu quero ver se dá glória. Deus está dizendo que algumas vezes a serpente vai te ferir. Deus está dizendo que algumas vezes a tempestade cruzará seu caminho, mas Deus está dizendo: nenhum mal te acontecerá, porque Deus está te preparando para colocar a mão e gerar cura. Deus está dizendo: coloque a sua mão e eu vou curar. Sabe qual que era a sua oração algumas vezes? Deus, tira a minha mão. Você já pensou se Deus tivesse ouvido essa oração? Mas porque Deus não ouve a sua insensibilidade, a sua imaturidade, Deus está dizendo hoje: eu deixei a mão no lugar, mas agora eu vou mostrar que ainda que ela foi ferida, na minha graça, ela é tudo que eu tenho para mudar o cenário. Colocou a mão, curou. Olha o versículo 10 e a gente acaba. A Bíblia diz que passados-se 3 meses, aqueles homens ofereceram refúgio diante do período do inverno, mas aquilo que era de Roma o vento levou, mas aquilo que foi gerado por Deus, Ele devolveu, e devolveu muito bem. A Bíblia diz que o barco está consertado. A Bíblia diz que todas as provisões necessárias foram providas para que eles continuassem a viagem, e eles saíram protegidos e saudáveis. Sabe o que é isso? Deus está dizendo: o que eu tinha que tirar da sua vida eu vou tirar, mas aquilo que eu vou gerar na sua vida, Roma não leva, o mar não toma, mas eu garanto na sua mão. Se coloque de pé em nome de Jesus. É muito rápido que Deus ministrou na minha vida. Eu quero orar por você que tem coragem de assumir que está diante de processos tempestuosos, porque isso aqui é uma decisão de coragem. Eu quero orar pela sua vida nessa noite, e eu tenho ali mais 5 minutos dentro do horário que me foi dado. Não vamos usar isso aí não. Sem perca de tempo, sai do seu lugar e vem à frente. Você que está diante de um processo de tempestade, você que está diante de um processo que você não consegue ver saída, Deus está dizendo para mim nessa noite: eu quero curar emoções aqui. Quem tinha que pular já pulou, irmão, mas Deus está dizendo: eu estou curando mente nessa noite, eu estou curando emoções nessa noite, porque Deus está dizendo: não é para pular do barco, porque se pular é suicídio, mas Deus está dizendo: não haverá suicídio, haverá vida, haverá chegada, haverá propósitos maiores. Eu sei que há mais pessoas. Eu sei que há mais pessoas. Vem chegando à frente, porque Deus vai trazer mais pessoas. Vem se aproximando mais do altar, porque Deus está dizendo que há mais pessoas que precisam ser curadas nessa noite. É noite de cura, irmão. Nem todo culto Deus tem responsabilidades em fazer algo em você, entenda isso. Mas algumas vezes Ele deseja curar, Ele deseja transformar vidas. E nessa noite Deus quer curar alguém, Deus quer transformar alguém. Sai do seu lugar em nome de Jesus. E se nesse convite você quer entregar a sua vida para Jesus, também já levanta a sua mão que nós vamos orar na mesma oração. Porque Deus está dizendo para alguém nessa noite: curado você serve melhor, curado
você serve melhor. Irmãos, tem gente chorando aqui. Sabe o que é isso? Só quem sobreviveu às tempestades sabem a força do vento. Deus está dizendo para alguém nessa noite: eu estou curando você. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui? Eu não vou tirar a sua mão. Eu não vou fazer o que você quer. Eu vou deixar a mão no lugar, porque eu vou te usar através dessa dor. Eu queria pedir para os obreiros, vamos colocar a mão nesse povo. É uma noite de oração e de cura. Por gentileza, por gentileza. Igual estava no começo. Ah, Jesus, Ele vai curar nessa noite. Eu queria pedir para o grupo de louvor só um pouquinho, segura. Daqui a pouco vocês entram aí de novo. Mas Deus nessa noite está me dando autoridade para dizer que todo transtorno de ansiedade, Deus está me dando autoridade para dizer que todo aspecto depressivo, toda crise de pânico, oh, glória ao nome de Jesus, está sendo repreendido agora. Todo desejo suicida, eu vou dizer de novo, todo desejo suicida está caindo por terra agora, oh, glória ao nome de Jesus. Irmão, nós estamos em guerra, nós estamos lutando contra o diabo, porque tem gente aqui, eu não temo em dizer que até pensou, teve gente aqui que até desejou, mas Deus está quebrando o sentimento da morte, oh glória. Ele está repreendendo agora. Tem gente que está recebendo saúde aqui agora. Tem gente que está recebendo saúde aqui agora. Recebe graça, recebe poder. Obreiro, coloca a mão agora na cabeça. Repreende em nome de Jesus. Repreende em nome de Jesus todo sentimento suicida. Todo sentimento suicida seja repreendido, seja repreendido, seja repreendido. Jovem, não se precipita, jovem. Jovem, não é hora de voltar atrás. Está doendo, mas permanece. Jovem, não é hora de abandonar, permanece. Porque Deus está dizendo: eu estou gerando um testemunho. Eu estou gerando um testemunho. O céu está entrando em ação. O céu está entrando em ação. Recebe o toque da graça. Recebe o toque da graça. Recebe o toque da graça. Dá um abraço nesse jovem que está do seu lado. Dá um abraço. Diga para ele está transformando a dor em graça. Ele está transformando a dor em graça. Adilson, faz essa oração em nome de Jesus. Pai Celeste, nós te agradecemos, Senhor, pela ministração poderosa da Tua Palavra, Senhor. É a Tua mão que restaura, é o Teu poder que levanta, é o Teu poder que cura. Nós oramos por aqueles que estão entregando sua vida a Ti neste momento. Nós intercedemos por aqueles que estão sendo, Senhor, neste momento, restaurados através da Sua Palavra. Que o Teu Espírito habite nos corações, que o Teu Espírito habite na sua mente, convencendo do pecado, levando eles, ó Pai, ao verdadeiro arrependimento e seguindo o propósito para o qual foram chamados. Senhor, guarda esta juventude, guarda esses adolescentes, guarda os Teus filhos que foram nesta noite alcançados pela Tua poderosa e soberana mão, em nome e para a glória de Jesus. Pode voltar para o seu lugar. Volte curado em nome de Jesus. Volte transformado em nome de Jesus.